Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da EPAD. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante. Tem uma parada acontecendo lá nos Estados Unidos que a gente precisa falar sobre. E eu não vou conversar com vocês sozinhos. Dessa vez eu trouxe uma nossa correspondente internacional para falar com a gente sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Kaliane, seja muito bem-vinda. Saudades. Oi, gente, tudo bem? Saudades, meu Deus, que saudade do Tutinho, do Luau que teve agora. Queria muito estar aí com vocês. Mas é uma oportunidade muito incrível e estou muito feliz de estar aqui também com vocês no podcast pela primeira vez. Saudades. Bora falar aí desse avivamento que tá rolando por aqui. Massa. Então, primeiro, talvez muita gente não sabe o que está acontecendo exatamente. Tá acontecendo, ou começou a acontecer desde quarta passada, né, uma reunião de oração na universidade, e que do nada se transformou em mais de 10 dias de contínuo culto em Augsburg, que é uma universidade lá no interior dos Estados Unidos, né? E o que está acontecendo? Você que está mais próximo, você que talvez tenha mais notícias do que está acontecendo, como é que começou? O que está acontecendo por aí? Então, nessa universidade, né, na Asbury, eles têm um culto, assim, rotinal na escala, né? Na capela. E aí, dessa vez, foi na quarta-feira que teve um culto novamente, só que acabou se prolongando depois de quando ter acabado, alguns alunos permanecerem na capela de maneira informal mesmo. E acabou que mais pessoas foram se juntando, e aí foi continuando, e quando acabar, já tem mais de 9 dias, né, que tá acontecendo, e muitos testemunhos, milagres também, assim, muitos milagres, curas. Tem sido um movimento, assim, muito Massa. Marcante. As pessoas, a gente tá chamando isso de avivamento. Se você botar no Twitter, aparece avivamento de alma, porque de fato começar em culto e demorar 8, 9 dias sem parar, as pessoas vão trocando, e até pela própria natureza, né? A gente olha, que parece diferente, muito estranho com o que a gente está acostumado. Daí, já que você tá em Nova York, qual é a visão que você teve nesses últimos dias, à medida que as informações foram chegando? Como eu já tinha dado uma palhinha antes, né? Eu tenho percebido que Deus tem feito algo muito diferente aqui nos Estados Unidos, e aqui em Nova York especificamente, a gente tem sido marcado por uma onda de arrependimento em relação ao secularismo. Para quem não sabe, aqui os Estados Unidos é muito materialista. As pessoas vivem a vida como se Deus realmente não existisse, porque elas já crescem nesse ambiente onde tudo é muito fácil. Então, elas não precisam de Deus. Elas já têm tudo que elas precisam na palma da mão. E a gente sabe que isso não é verdade. E aqui tem tido uma onda de arrependimento. E aí, nos últimos dias, quando a gente recebeu essa notícia, a gente falou, meu Deus, Deus está fazendo mesmo alguma coisa assim, no país inteiro. E é algo que também alcança as nações. E a gente sabe que o mesmo Deus que está fazendo aqui é o Deus que também está aí no Brasil, é o Deus que pode se mover onde Ele quiser. E a gente tem recebido as notícias e tem testificado de que realmente, assim, nós estamos vivendo algo novo nesse tempo. E isso é muito empolgante, e a gente fica muito feliz porque realmente estamos sendo marcados por arrependimento, sabe? A gente reconhecer que a gente precisa de Deus. E o legal, pelo que eu tenho visto, né, acompanhado das notícias, tem até uma página na internet que é tipo um lugar de artigos que alguns alunos publicam. Tem uma aluna que está sempre publicando alguns artigos de dentro lá do movimento, essa página. do Asbury Collegian, algo assim. E aí, é um movimento que esse seja talvez o primeiro avivamento, o primeiro grande mover de Deus na nossa época, que, diferente dos outros, ele pode ser visto quase que instantaneamente, né, por conta de celulares, internet e tudo mais. Então está sendo algo muito novo, a gente saber que essas coisas que sempre aconteceram, né, na história da humanidade, o Senhor sempre fez, mas que dessa vez a gente consegue descobrir assim quase que imediatamente, com algumas horas de diferença. E é interessante porque você vê que esse movimento, ele é importante a te mencionar, ele é um pouco diferente do que aquilo que a gente está acostumado. É uma universidade, é um local de tradição metodista, que difere um pouquinho do que a gente está acostumado com o pentecostalismo.
embora os dois nasçam ali com John Wesley, então não tá tão distante, mas por ser uma tradição metodista, eles não são tão voltados à questão dos dons, à questão carismática, eles são mais tranquilos. E a gente percebe São isso. mais tranquilos, é ótimo. Não tem a nossa característica de agitação e tudo mais. É um negocinho. E aí, é interessante porque, sei lá, tem várias imagens saindo assim. Quando a gente olha algumas imagens de músicas e tudo mais, é tudo muito bonito, a igreja toda cantando. Mas também você encontra vários momentos onde é, tipo, uma pregação normal, momentos onde os estudantes estão contando seus testemunhos. E talvez seja algo que a gente olha assim, a gente fala, poxa, isso a priori não parece um avivamento, não parece um mover de Deus assim tão forte, tão genuíno. Porque talvez isso tenha na minha igreja, algo assim, e ninguém chama isso de avivamento. Mas é interessante porque quando a gente vai olhar o que está acontecendo, o que as pessoas estão falando. Eu estava vendo até uma live agora mais cedo de um pastor que estava lá em Augsburg, e ele conseguiu conversar com um dos pastores que deram alguns dos sermões ao longo desse avivamento. E ele falando, a forma como ele falava, as coisas que ele dizia, eles enfatizam muito a questão de humildade, a questão de simplicidade. Então eles ressaltando, não tem grandes preletores, não tem instrumentos, quem está tocando os instrumentos da banda não são músicos profissionais, são os próprios estudantes. Tem gente que não sabe tocar direito, não estão usando bateria, estão usando só carrinho. Então, tipo, são várias coisas que, assim, parece improvisado, parece que foi, tipo, feito... Se a gente tivesse uma receita de bolo para dizer, não, um avivamento precisaria dessas coisas, talvez a gente olhando para isso não tenha quase nenhum das coisas que a gente precisaria dizer, não, a gente tem que se preparar dessa forma. E é engraçado porque é isso que você falou sobre a necessidade de controle que tá tendo nos Estados Unidos, nesse sentimento. E é como ver como algo que foi, tipo, espontâneo, não foi planejado. E mesmo que depois que começou a acontecer, não tentam tornar algo, entre aspas, profissional, né? Deixa fluir da forma como tá acontecendo, como os alunos tomando a dianteira de tudo que tá acontecendo. E eles que são o foco. Muito massa. Eu tava lendo algo que falava assim, zero sensacionalismo, assim, isso que tá acontecendo lá, você vê que não tem sensacionalismo nenhum, assim, não tem, sabe, aquele negócio da emoção, e tem momentos e momentos, sabe, eu recebi vídeos de amigos que foram pra lá, e gente pulando, sabe, cantando e tal, mas tem momentos que é uma calmaria, assim, e Deus vem, assim, de igual modo, e algo, assim, surreal, porque é apenas a presença dele, sabe, que é tudo. Uhum. Assim, é apenas a presença dele que é tudo. E meu Deus, os testemunhos dos meus amigos que foram pra lá são assim, ele veio com uma brisa suave, sabe? Conta um pouquinho do que você ouviu deles falando. Que você teria que você tá aí em Nova York, né? Alguns dos seus amigos, eles foram pra lá, e outra parte talvez fosse depois. Como é que tá a situação aí? Eles mandaram vários vídeos e uma delas fez live comigo, assim, fez chamada de vídeo. E aí eu tava vendo as pessoas sentadas, assim, outras ajoelhadas no chão, e gente, assim, confessando. E uma entrega que você não vê aqui nas igrejas. Você não vê nas igrejas. E olha que eu já visitei antes, assim que eu cheguei aqui, eu tava visitando igrejas para poder saber onde eu ia congregar. E é uma frieza tão grande, assim, sabe? Assim, é como se fosse pra ir pra igreja bater o ponto. Assim, bati o ponto, fui pra igreja e voltei pra casa e vivo a minha vida como se Deus não existisse. Só pra limpar minha consciência mesmo. E você vê, assim, uma entrega nos vídeos, você vê, sabe, Deus se movendo ali no meio deles, com cura. Teve uma amiga minha que mandou um vídeo de um rapaz recebendo oração, e aí depois da oração ele tira o gesso, e ela gravou o vídeo, assim, ele tira o gesso, e ele começa a movimentar o braço, e ele foi curado, sabe? Gente, inclusive você falou que eles não acreditam muito nessa questão não tem muito isso dos dons, que nem a gente, né? Enfim, tinha gente falando em línguas lá, sabe? Gente de várias culturas, gente de vários lugares, gente tava atravessando o país, assim, pra ir pra lá, como, por exemplo, aqui em Nova York, meus amigos, eles viajaram quase 1.000 milhas, tipo assim, 1.000 milhas que é mais de, meu Deus, assim, é muito mais quilômetros, entendeu? E gente saindo de universidades, assim, desde o Havaí até
Massachusetts e as pessoas estão assim, e esse movimento, inclusive, está sendo espalhado pelos Estados Unidos, assim, já tem notícia de outros lugares vivenciando a mesma coisa, em outro estado, e Deus tem feito, assim, várias coisas, e é como se ali tivesse começado, sabe? E quando a gente vai ver pela história, historicamente, a Asbury University, ela foi palco, né? Foi cenário de outros movimentos também, de outros avivamentos, digamos assim, né? Durante o século XX. A gente vai ver que não foi só esse agora que teve, porque quando a gente recebeu a informação, a gente já pensou logo, né? Ai, meu Deus, tipo assim, aconteceu lá pela primeira vez. Já foi, nossa, vários, assim, durante o século XX. E essa foi a vez na nossa geração, assim como você falou. Parece que Deus marcou, assim, e falou, não, é agora. E é uma geração que, assim, Precisa, né? precisa desse, sabe? De Deus só dar um sopro de vida mesmo. Foi como o pastor Marcos Paulo falou, ele postou um vídeo agora no Instagram dele falando que é uma nação que parece que tá na UTI, assim, precisa que Deus sopre vida. E Deus tem soprado vida sobre esse lugar, sobre essa nação. E a gente tem visto adolescentes, jovens se rendendo mesmo aqui em Nova York. Assim, e isso já é de impacto de lá. E de coisa que a gente já estava vivendo, porque Deus que já estava fazendo lá também está fazendo aqui, está fazendo em outro lugar. E a gente tem visto que é a mesma coisa, é arrependimento, é confissão de pecado, sabe? É deixar o velho homem e entender que nós precisamos viver para Deus, sabe? Que a nossa vida depende de Deus e que a gente precisa dele. Então, Exato. foram esses, assim, os testemunhos que eu vi. Inclusive, eu recebi vídeo também, eu até te mandei, se você quiser depois colocar, se tiver como. Gente fazendo fila na porta da capela para entrar. As filas, nossa, A enorme. fila tá gigantesca. Eles tiveram que colocar um telão para poder as pessoas que estavam lá fora verem o que estava lá dentro, porque não cabe o lugar, sabe? Para a quantidade de pessoas. Então, é surreal, assim, surreal. Gente vindo de, nossa, comprando passagem só de ida, sabe? Exatamente. É uma parada assim, a gente não tá acostumado. E é engraçado porque quando a gente pensa no grande mover de Deus, a gente vai pensando numa coisa e a gente olha algo genuinamente acontecendo e aí tem quem vai gastar esse momento agora para discutir se talvez seja um avivamento genuíno ou não. Não acho que esse seja o propósito da gente começar aqui agora. Mas todo mundo concorda que Deus está fazendo algo naquele local. E a gente tem vários grandes teólogos aí do Brasil e do mundo que endossam isso, que falam que Deus está fazendo ali. E é engraçado porque nessa mesma live que eu tinha visto mais cedo e algumas pessoas comentando, você vê que é um mover que ele foi dedicado aos jovens, aos adolescentes, aquelas pessoas mais novas, porque começa sendo naquela universidade, e é legal a gente mencionar que é uma universidade como qualquer outra que não é confessional, né? Tem uma religião, não é todo mundo que está naquela universidade é crente e vai para a capela, vai para a igreja. Não, a universidade é como se fosse uma universidade, sei lá, católica, uma universidade adventista, pensando aqui no nosso Brasil, e que aceita aluno de qualquer lugar. Então, ali existe vários alunos e vários estudantes que nunca conheceram a Deus, mas que estão sendo impactados por esse mover, e que aí outros estudantes estão chegando de caravana ali, estão recebendo um pouco daquilo que Deus está fazendo, estão levando de volta para suas universidades. Então é uma tocha que está se acendendo nessa galera mais nova e que está começando a se espalhar, que é uma necessidade que está se mostrando do Senhor conversar e alcançar essa população mais jovem, mais adolescente, e mostrar a eles a verdade do Evangelho, justamente. Está acostumado aqui no Brasil a um ambiente onde a palavra é pregada de forma tranquila, já está a igreja em cada esquina. Então, talvez seja um pouco difícil da gente entender nos Estados Unidos, na Europa e outros países aí fora, se Deus, para essa galera, talvez já não seja mais algo comum. Em muitos casos vai ser uma exceção. Poucas pessoas vão conhecê-lo, poucas pessoas vão ter o costume de ter uma família que conhece a Deus. Então, esse movimento começa na universidade. Tem um mover de Deus aí, os próprios universitários são aqueles que tocam, são aqueles que pregam, são aqueles que dão testemunho. E a gente fala que está tendo, os dons eles estão se manifestando, mas talvez não
seja o principal, ou talvez o principal que a gente mais ouve as pessoas falando, seja a tranquilidade, a calmaria, como é uma presença de Deus tão forte, mas ao mesmo tempo que lhe traz tanta paz, com tanta tranquilidade, e ao mesmo tempo você vê ouvindo relatos de pessoas sendo curadas, de pessoas... Eu vi mesmo um vídeo de uma mulher que estava na cadeira de rodas e ela começou a levantar com os passos difíceis, mas começou a levantar e tá andando aí até hoje. Até uns 2 dias esse vídeo. Então o Senhor tá fazendo, o Senhor tá manifestando o seu poder ali. E acho que é a primeira vez que a gente vai ver assim, da nossa geração algo tão forte, tão específico do poder de Deus. E teve uma coisa que me chamou a atenção, vendo tudo isso acontecendo, é que não foi algo assim... Deus se manifesta quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Mas não foi algo que simplesmente aconteceu porque eles fizeram uma grande conferência, fizeram um apoio. Foi um culto normal, onde eles decidiram continuar louvando a Deus, continuar clamando pela presença de Deus. E quantas vezes a gente não se empolga com aqueles cultos que parecem às vezes chatos, aquelas reuniões que sempre acontecem e que a gente às vezes já não dá nada, a gente só fica esperando grandes eventos, grandes congressos, que a gente acha que ali a gente vai sentir um grande mover de Deus. Mas foi justamente um culto normal de uma quarta-feira de manhã, entre o intervalo das aulas, que Deus fez maravilhas naquele lugar, né? A forma, às vezes a gente espera algo, mas Deus resolve fazer da maneira dele, a gente sempre se surpreende. Sim, eu tô aqui, sabe, que é tão bom a gente ver essas coisas acontecerem, sabe? Esse grupo de amigos que foram na segunda e eu não pude ir. E um outro grupo de amigos que poderia ir no fim de semana marcou de ir, mas Deus falou muito forte assim no nosso coração de que não era pra gente ir, e era pra gente ficar aqui e clamar aqui pra que Deus faça igual aqui, sabe? E nossa, assim, algo que tem muito forte assim, no coração. Deus quer que a gente se mova com corações quebrantados, sabe? Arrependidos e inconformados. Deus quer corações inconformados com a realidade da nossa geração, com a realidade do cenário onde a gente está inserido. E Deus é o mais interessado em nos avivar. Ele é o mais interessado em realizar o mesmo que Ele realiza lá, aqui, aí no Brasil. A gente só precisa se posicionar. Exatamente. O que Ele quer fazer. Tem muita coisa acontecendo. Eu acredito que até hoje, né, a gente já chegou na sexta-feira e as coisas continuam acontecendo. A gente não tem um prazo para parar. E depois a gente vai ver um pouco mais sobre como funciona avivamentos e tudo mais. Mas eu acho que a grande mensagem desse mover de Deus é que, primeiro, para aqueles que tinham dúvida, né, Deus ainda continua fazendo. Para aqueles que achavam que isso é só história, para aqueles que achavam que grandes moveres de Deus acontecem na vida dos outros ou acontecem lá no passado, onde a gente ainda nem tinha nascido. Mas Deus continua fazendo hoje, continua fazendo agora, está ao nosso alcance. E é ver que as mesmas ferramentas que aqueles jovens tiveram na universidade, as mesmas ferramentas que a gente tem em nossas igrejas, nas nossas escolas. Oração, um coração quebrantado, buscando a vontade dele, buscando fazer a vontade dele. Você vê em todos os testemunhos, as pregações, é um tom de se arrependam, de voltem às primeiras obras, de entendam que é um ambiente de amor, que o Senhor ama vocês. E a gente percebe, começa uma grande generosidade uns para com os outros, eles começam a cuidar uns dos outros lá naquele ambiente, eles começam a se preocupar muito com as pessoas. Então, às vezes, são coisas que estão ao nosso alcance. Basta que a gente apenas se predisponha, decida se dedicar a estar nos atos do Senhor, como Davi fala, né? Que é o desejo de estar na presença do Senhor. E de buscar essa presença, a partir dessa presença você começa a ter a sua vida e o seu coração transformado. Eu estava lembrando agora, pouco antes da gente começar a live, aquela música, eu acho que é de Aline Barros. Se eu estiver errado, então me corrige, você me corrige. Sonda-me, que é uma música muito bonita. E aí, o refrão final é justamente uma ordem, que é a ordem que o Senhor deseja trabalhar conosco, né? Sonda-me, quebranta-me
transforma-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me Usa-me. e usa-me. Falta o último. Isso. Enche-me, tá, velho, eu esqueci de onde. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e aí E usa-me. usa-me. Então, é justamente isso. Começa por uma justamente situação de quebrantamento, da gente se deleitar na presença do Senhor e reconhecer que nós precisamos nos arrepender. Mas nos arrepender de quê? Das nossas falhas, das nossas ausências. De muitas vezes a gente vai para os cultos, vai para as reuniões com o coração fechado, esquecendo daquilo que Deus já falou que Ele poderia fazer, daquilo que Ele diz na sua palavra, que a gente possa se deixar transformar. Tem uma frase, acho que é de John Wesley, que o pastor Marcos Paulo sempre fala muito, que me dê, acho que 30 homens, né? Me dê 30 homens com o coração quebrantado, cheio da vontade de fazer a obra do Senhor, e que Ele transforme uma nação inteira com só esses homens. Então, a gente não precisa de grandes projetos, de grandes lugares, a gente só precisa ter o nosso coração quebrantado pela presença do Senhor. E só isso já faz com que muita coisa aconteça. A universidade, para quem tiver interesse em buscar, é uma universidade pequenininha, nossa cidade de interior. Então, tipo, não é algo É de um muito bem... estado. Deixa eu te contar. É um estado que eu nunca tinha ouvido falar. E Você acredita? você tá Tipo morando assim, aí há quanto tempo já? Quase 6, 7, 8 meses, né? E assim, eu nunca. Até no Brasil, tipo assim, eu nem sabia que esse estado existia. Quando eu fui ver, eu acho que é Kentucky. Kentucky. Kentucky, No alguma coisa assim. Eu interior nem do sei, tipo assim, o interior. nome do estado. E aí, eu tenho uma amiga que ela veio do Tennessee, que é o estado abaixo. E aí, quando eu falei pra ela, ela falou: amiga, esse estado, tipo assim, não tem nada. E aí eu fiquei assim. Ela não tem nada pra você fazer lá. E aí eu contei pra ela, né, disso que tava acontecendo. E são nos lugares improváveis que Deus faz as coisas, tá vendo aí? Aí você não sabia o que era esse estado, e aí olha Deus fazendo, né, no lugar onde a gente nem tinha ouvido falar. Exatamente. Mas você falou algo assim muito interessante sobre a gente se arrepender, né, ter coração quebrantado. E uma das coisas que Deus tem falado muito forte no meu coração, que a gente aplica para nossa vida e a gente também observa que Deus tem feito nesse lugar, né? São corações, são vidas muito cheias de si mesmas. Então, são pessoas muito cheias de si. Desde a hora que acorda, eu, até a hora que vai dormir, eu. Tudo gira em torno de cada um aqui. E Deus tem trazido, assim, arrastado, sabe, pessoas que vivem dessa forma para entender que o mundo não gira em torno delas. E para fazê-las reconhecerem, assim, que elas precisam se esvaziar de si mesmas e ter um coração de servo, né, ter um coração quebrantado e viver realmente a vontade de Deus, né? E quando a gente vive muito cheio de si, assim, a gente não dá lugar para Deus. E sem Deus, nada podemos fazer. E aí, para a gente encerrar, qual mensagem você deixaria para os adolescentes, para a gente aqui, sobre esse mover que está acontecendo e como a gente pode aproveitar, né? Porque quem está lá está aproveitando o mover de Deus, está sendo maravilhoso. Quem está assistindo também, de certa forma, está colhendo um pouquinho. Mas como a gente pode pegar essa chama que está queimando lá e tentar acender os altares daqui? O que você diria para a gente? A gente precisa entender primeiro que o Deus que está lá é o Deus que está aí onde você está, é o Deus que está aqui onde eu estou. E a gente não pode, a gente precisa se policiar de não se mover e não ter um coração invejoso em relação a isso que está acontecendo, porque eu tenho ouvido pessoas falando que isso tem acontecido, e gente falando, Deus faz lá, e por que Deus não faz aqui? Mas a gente ter a motivação correta de entender que a gente precisa clamar e falar, Deus, se o Senhor pode fazer lá, o Senhor pode fazer aqui. Exatamente. Então vamos clamar, sabe? Vamos clamar. Não vamos nos prender nossa, eu esqueci a palavra, tanto em português quanto em inglês. Quando você tem o roteiro ali certinho. Padrão, fórmula. Assim, não vamos nos prender a padrões, assim, de
começa nisso, vamos pegar essa receita de bolo Sim. e vamos fazer acontecer. Não, tem o coração quebrantado, ajoelha, ora, sabe, adora a Deus, e Deus vai derramar da sua presença, Deus vai operar milagres, e Ele é o maior interessado em acender o nosso coração, tocar fogo mesmo ali aonde você estiver, aonde eu estou, e eu sei que ele quer fazer isso, sabe? Chegou o novo tempo, chegou a hora da nossa geração, e que Deus encontre trabalhadores para trabalhar nessa seara, para colher os frutos, né, de muitos e muitos, né, grupos de pessoas que já oraram por isso, para que isso acontecesse. Os campos estão brancos, aqui onde eu estou, aí no Brasil, e nós precisamos nos mover para colher e para viver essa vontade de Deus, que é a salvação, que é avivamento, que é perdão de pecados, e bora, vamos, que a presença de Deus está aí. Exatamente. Free, da gente poder aproveitar. Exatamente. E incendiar toda uma geração. Muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente aqui mais uma vez. Te agradeço muito. E que por nada. Qualquer novidade ou qualquer atualização que chegar por aí, que você quiser comentar também, aí quem não te seguir é uma boa oportunidade para conhecer mais de vez em quando, saber o que está acontecendo por aí, e que a gente possa, onde quer que a gente esteja, levar essa chama do Senhor e ser, não dar testemunho dele, né, mas ser a sua testemunha daquilo que ele fez e faz nas nossas vidas. Então, sim. Amém. Amém. Obrigada pelo convite. Quer precisar? Estamos aqui à disposição. Nossa correspondente internacional. Minha produção aqui, Tony, mandou pedir para dar o like. Então dê o like, se inscreva no nosso canal. Dá um like aqui, se inscreva no nosso canal. Exato. Dá um joinha. Compartilha comigo. Compartilha, tá vendo você? Compartilha os vídeos de Augsburg, compartilha também essa conversa sobre Augsburg. A gente vai falar de mais coisas sobre avivamento nesse canal. Então é o tema da nossa igreja, Avivados para o Arrebatamento. Então não perca, porque a gente tem muita coisa nova para falar ainda aí. Obrigado.